Hoje, segunda-feira, vamos que vamos, meu povo, para mais um vídeo aqui no Meu Bahia. Hoje nós temos pré-jogo da partida de amanhã entre Corinthians e Bahia, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida mais importante, na minha opinião, do Bahia nos últimos 35 anos, onde o Bahia pode matematicamente garantir a vaga para a próxima Copa Libertadores da América. Jogo importantíssimo, dificílimo, e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações acerca dessa partida, vamos trazer a provável escalação do Bahia, vamos trazer informações do adversário, informação do tricolor de aço, além, claro, de uma análise do jogo, dicas, como a gente sempre faz aqui no canal. Já conto muito com a tua participação, deixando o like aqui para ajudar o nosso canal e também o nome do Esporte Clube Bahia e, claro, se inscrever para ajudar a nossa comunidade, se você gosta do nosso conteúdo, para ajudar a gente a chegar a 10 mil inscritos, e quando isso acontecer, eu vou sortear novamente uma camisa do Bahia aqui no canal. Então, se você quer ganhar, não esquece de deixar o teu gostei, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia. Vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informações do nosso adversário, do time do Corinthians, que está passando por um processo muito complicado, né, com um processo de impeachment tal do presidente Augusto Melo, que conseguiu eliminar agora na justiça, derrubou essa votação do conselho que já estava reunido para fazer a votação. Então o Corinthians vai mais tranquilo, né? A torcida também, uma crise que estava se instalando por lá, administração e tudo mais, de uma certa forma vai mais tranquila para esse jogo. O Corinthians, que tem força máxima para o jogo contra o Bahia, não deve ter desfalques. O Ramon Dias vai contar com todo mundo que tem à disposição, todos os principais nomes do time do Corinthians, que vem de 5 vitórias consecutivas neste Campeonato Brasileiro. Está se preparando, fez treino hoje, vai fazer uma preparaçãozinha amanhã, também no dia do jogo, e deve encarar o Tricolor de Aço na Neoquímica Arena. Deve ter nomes como Depay, como Yuri Alberto, todo mundo no time titular, e Hugo Souza também, enfim. Não tem desfalques por cartão, não tem desfalques por lesão, todo mundo 100% à disposição. Já no caso do Bahia, que tem 2 desfalques já confirmados novamente para esse jogo. O lateral esquerdo, Iago Borducci, que está fora da temporada, e o zagueiro David Duarte. O volante Rezende se juntou à delegação do Bahia, que está em São Paulo, fez um treino hoje lá no CT do São Paulo e está relacionado para a partida de amanhã. Não vai ser mais desfalque depois de 9 jogos fora. Um jogador que, como eu já trouxe diversas vezes aqui no canal, não é titular, provavelmente não vai ser, não tem condições para isso, mas é um cara importante de se ter no banco, porque pode fazer, por exemplo, a lateral esquerda, pode fazer até uma função ali na zaga, um quarto zagueiro, pode jogar de primeiro volante. É um jogador que agrega bastante por justamente essa versatilidade, mas que a gente sabe que deixa a desejar muito na qualidade técnica. Não é um cara que tem uma qualidade tão apurada assim, mas é importante se ter dentro do elenco e dentro do banco de reservas para uma emergência, eventualidade de jogar em alguma posição, porque a gente, por exemplo, não tem um substituto para o Luciano Juba na lateral esquerda. No mais, o Bahia deve ter força máxima para enfrentar o time do Corinthians. Todo mundo está fazendo seu treinamento bonitinho lá no CT de São Paulo, todo mundo deve estar à disposição do técnico Rogério Ceni. A gente não teve nova lesão ou qualquer coisa do tipo. O volante Tassiano está 100% já recuperado do incômodo muscular que ele teve na partida contra o Atlético Paranaense e também está à disposição do técnico Rogério Ceni. Já esteve no jogo contra o Cuiabá, acabou entrando no segundo tempo, mas nesse jogo contra o Corinthians ele está 100% recuperado. Vamos agora para a escalação do Bahia, que, como eu sempre venho trazendo aqui para vocês, né, todas as atualizações e possibilidades no decorrer dos vídeos. No jogo contra o Cuiabá, eu falei para vocês sobre a possibilidade do Biel ser titular, o Rogério Ceni ter testado ele diversas vezes durante a semana. Isso acabou não acontecendo. A manutenção do Cauli no time titular também foi uma possibilidade que eu trouxe aqui para vocês, o que acabou se confirmando como peça principal daquele meio de campo. E a tendência, repito, a tendência é que para esse jogo contra o Corinthians, a mesma escalação que venceu o time do Cuiabá seja mantida. No gol, a gente deve ter o goleiro Adriel, né, seguindo aí a coerência. Na lateral direita, o Gilberto. A zaga com Gabriel Xavier, com Canu, Luciano Juba. Meio de campo com Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauli. E na frente, Luciano Rodrigues e Ademir. Um asteriscozinho, né, uma observaçãozinha. Nesse meio de campo, podemos ter a entrada do Tassiano no time titular. O Tassiano, que é titular da equipe ao longo de toda a temporada, ficou de fora nessa última partida por conta do incômodo muscular que ele sentiu. Pode entrar no time no lugar do Cauli. O Cauli pode sair para dar vaga ao Tassiano. É a única possibilidade de mudança em relação ao time que venceu o Cuiabá. No mais, devem ser todos mantidos. A lateral direito, o Gilberto segue como titular. No gol, o Adriel segue como goleiro titular. Meio de campo, esse mesmo que eu falei para vocês, com o Jean Lucas, com o Alexandre, Everton Ribeiro. E no ataque, Luciano Rodrigues e Ademir. A dupla que vem sendo responsável por muitos dos gols do Bahia nos últimos jogos também deve ser mantida. Para mim, a principal dupla de ataque do Bahia durante toda a temporada, nessa reta final, foi a dupla que se encontrou, foi aquela que conseguiu dar mais números ao Bahia, positivos, seja com gols ou seja com assistências. Luciano Rodrigues, para mim, é o principal nome do segundo turno do Bahia, mesmo com desempenho muito abaixo, foi o cara que conseguiu nos entregar muitos pontos, em pontos importantíssimos que vão dar a vaga ao Bahia
com fé em Deus na próxima Copa Libertadores da América. Na contratação do Luciano Rodrigues, eu falei muito sobre isso. Eu falei, cara, dificilmente ele não vai conseguir ser titular absoluto logo de início, não vai fazer 30 não, que ele não tinha essa quantidade de jogos para isso, mas 10, 15 gols aí no ano, mas ele seria muito importante, iria fazer muitos gols para o Bahia decisivos e queria trazer muitos pontos para a gente nessa luta pela Copa Libertadores da América, o que está acontecendo. A contratação dele no valor de 70 milhões de reais foi para isso, foi para gols como o jogo do Cuiabá, o jogo do Vasco, que infelizmente acabou não dando ponto, mas que trouxe o Bahia de volta no jogo, que poderia mudar a história da partida, diversos outros jogos que a gente poderia ter um resultado melhor, que a gente conseguiu um resultado positivo com o gol dele. O jogo contra o Botafogo, por exemplo, na Copa do Brasil. Enfim, o Luciano Rodrigues é um cara muito decisivo, é um cara muito importante para esse time titular. Demorou para ser titular, isso é um ponto também a ser questionado do Rogério. Essa quantidade de gols e assistências que ele e o Ademir estão entregando nesse momento são muito do reflexo do que a gente estava certo, né? Assim, o que a gente sempre falava. O Rogério demorou demais para fazer as mudanças, foi muito teimoso mesmo para fazer isso, e quando conseguiu fazer as mudanças, quando o time de fato mudou, a gente viu os resultados no ataque. Mesmo que os resultados não tenham acompanhado logo de início, para mim a principal dupla do Bahia no ano é a dupla que mais conseguiu entregar números para o Bahia no momento mais importante da temporada. O Everaldo e o Tassiano também conseguiram, né, entregar gols e assistências por muito tempo ao longo da temporada, mas não foram, assim, no momento principal, né? A decadência técnica foi muito grande. O Ademir e o Luciano Rodrigues, para mim, não se compara nesse sentido, porque conseguiram, no momento mais importante do time, dar a resposta que o Everaldo e o Tassiano não conseguiram, tá? Vamos para a análise da partida agora. Queria falar com vocês sobre muitas coisas nessa análise de pré-jogo, porque, meu povo, para mim a partida mais importante do Bahia nos últimos 35 anos, não tem jeito. É a nossa chance de conseguir a tão sonhada vaga na Copa Libertadores da América. A nossa geração, a minha geração e a de muitos não conseguiram ver isso acontecer, e a gente pode, pela primeira vez, depois de 35 anos, voltar a disputar a maior competição da América do Sul. Aquela geração que sofreu na Série C em 2007, aquela geração que sofreu ali já na Série B em 2009, por aí, é mais ou menos quando eu comecei a acompanhar. 2010 a gente conseguiu acesso, depois teve as quedas em 2014, 2021, os anos de jejum mesmo, de boas campanhas no Campeonato Brasileiro, coisa que a gente nunca viu da minha geração, e a gente pode pela primeira vez conseguir esse feito histórico para o Bahia. Então é um jogo de energias positivas. Todas as derrotas ao longo da temporada, principalmente nessa reta final, doeram bastante, machucaram bastante, estressaram bastante. Eu não aguento logo, assim, eu não quero mais ver essa temporada, eu quero que ela acabe logo, eu quero que a gente consiga a vaga na Libertadores, enfim, planejamento para a temporada que vem. A gente poderia ter sofrido muito, muito, muito menos. Não deveria ser assim, não poderia ser assim, mas quis o destino que fosse. E agora não tem mais o que fazer. É apoiar o time incansavelmente nesse jogo contra o Corinthians. No jogo contra o Atlético Goianiense, independente do resultado contra o Corinthians, o Bahia depende apenas de si e tem que fazer um jogo de alto nível. Falando taticamente agora, o Bahia precisa fazer um jogo muito, muito, muito superior do que fez contra o Cuiabá. Não dá para pensar que o que produziu contra o Cuiabá vai ser o suficiente para vencer o Corinthians, porque não vai. O time do Corinthians é um time muito competitivo, que está numa situação muito boa em termos anímicos, táticos também, é um time que funciona muito bem. O Ramon Dias praticamente não consegue fazer nada, assim, nada para piorar o time, né? O time está bem ajeitado taticamente falando, está jogando exatamente do jeito que ele quer jogar. Os jogadores se entendem, já tem todo um conhecimento também do trabalho, enfim. É um time que está muito bem na tabela, um time que está muito bem na temporada e que vai dar muito trabalho no jogo de amanhã. O Bahia precisa competir no mais alto nível. O empate não é um resultado ruim. O triunfo já nos garante matematicamente. É em busca dos 3 pontos. Não tem que jogar por empate, não tem que jogar pensando em vamos empatar aqui e decide contra o Atlético Goianiense já é rebaixado em casa. Não. Tem que buscar os 3 pontos. Se não conseguir, beleza, o empate não é um resultado ruim, mas tem que jogar pelos 3 pontos. E o Bahia tem capacidade para isso. Se produzir o que produziu contra o Palmeiras em termos de competitividade, para mim consegue um bom resultado lá. Não pode repetir o mesmo jogo contra o Atlético Paranaense, na minha opinião, que para mim foi um dos piores jogos que o Bahia fez em casa. Mas o jogo contra o Palmeiras, sim, em termos de atitude e tal, foi um Bahia que foi muito positivo e que pode fazer isso no jogo contra o Corinthians nessa terça-feira. Se fazer isso, tem tudo para conseguir um resultado positivo. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse pré-jogo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.